Que com o BIM você consegue fazer as compatibilizações dos seus projetos, isso você deve saber. Mas como fazer isso? Como realizar a verificação de interferência dentro do Revit? E é por isso que trouxemos a Rafaela Zakowski, coordenadora pedagógica aqui do Inova Civil, modeladora BIM e com muita experiência no Revit para te mostrar como realizar a verificação de interferência. Então, com vocês, Rafaela Zakowski. O que é uma verificação de interferência? O que são clashes? E qual a importância da gente já compatibilizar o nosso projeto de arquitetura ainda na fase de concepção? Eu sou Rafaela Zakowski, sou modeladora BIM e nesse vídeo eu vou te mostrar um dos principais erros que os projetistas ainda cometem em seus projetos de arquitetura. A gente vai procurar por interferências, descobrir onde estão os clashes e, claro, como resolver cada um deles. Aqui na minha tela do Revit, vocês podem ver que eu tenho aqui um projeto de aproximadamente 90 a 100 metros quadrados. Então, vocês podem ver que não é um projeto grande, não é um projeto complexo, mas mesmo assim, em pequenos, médios e grandes projetos, é possível já identificar interferências, que são clashes, tá? E como que a gente procura, como que a gente resolve, tá bom? Vocês podem ver também que é um projeto que não está detalhado, é realmente um estudo preliminar, pessoal. E isso deve ser rotina de vocês, tá? Ainda em fase de estudo, concepção, a gente pode e deve sim procurar por interferências e compatibilizar a arquitetura com a arquitetura mesmo, tá bom? Então, vamos lá, aqui a gente tem a planta baixa, tá? Então, é recomendado que a gente procure as interferências, os clashes, aqui no 3D, tá? Para quem ainda não está habituado com o termo interferência e clash, o clash, né, vem muito lá de outro software chamado Navisworks. Navisworks é um software para compatibilização de projeto das disciplinas, né, das engenharias, mas aqui no Revit a gente tem um comando chamado verificação de interferência, tá? Que ele identifica clashes aqui mesmo dentro do Revit, para a gente já eliminar esses clashes, tá? Para quando esse projeto evoluir, né, para um executivo, para evoluir para a compatibilização das outras disciplinas, das engenharias, a gente não tenha tanto retrabalho. Então, aqui mesmo em fase de concepção, galera, na fase de 3D, na fase de estudo, tá? Quando a gente já tem isso, a gente já pode procurar por essas interferências, tá? O primeiro passo, né? Como encontrar essas interferências? Então, vamos selecionar tudo aqui, ó, do nosso projeto, tá? Para quem utiliza teclas de atalho, a gente pode simplesmente digitar as teclas VI, tá? De verificação de interferência. Mas quem não está habituado ainda com esse comando e ainda não tem configurado, né, essa tecla de atalho, a gente seleciona todo o projeto no 3D, tá bom? E aí a gente vem aqui em colaborar, na aba colaborar, a gente vem aqui em coordenação, e aqui no final a gente vai ter verificação de interferência. E com todo o projeto selecionado, a gente vai clicar aqui, ó, em executar verificação de interferência. Aí ele vai abrir essa janela. E tudo que está desenhado aqui no 3D que a gente selecionou aparece nessa janela, tá bom? Então, poderia ter mais itens, claro, mas o que está modelado é o que está aqui, né? Telhado, porta, piso, parede. Enfim, realmente a estrutura básica ali para a gente já começar um estudo de projeto. Quando as duas fileiras aqui estiverem selecionadas, a gente vai dar um OK, tá? Ele vai rodar aqui a verificação de interferência, tá? Então, o comando aqui dentro do Revit se chama verificação de interferência, tá? Que nada mais é, né, do que clashes, é encontrar se tem um elemento dentro do outro. E a gente pode ver aqui nesse relatório que realmente apareceu aqui uma lista. E aí, quando você vai clicando em cada uma delas, o Revit ele já vai mostrando ali mais ou menos, olha, vocês estão vendo que tá piscando, né, uma luzinha ali laranja? Então, realmente tem algo aqui errado, por exemplo, com janelas, paredes, mobiliário, pisos, telhados. Então, aqui já é um sinal de que tem interferência no nosso projeto, tá? Importante dizer também, pessoal, que
Interferência, por exemplo, telhados, pisos, paredes, janelas, portas, realmente são elementos arquitetônicos que eles não podem ter interferência, ou seja, não pode ter um piso entrando no outro, não pode ter uma parede dentro da outra, não pode ter janelas sobrepostas, né? Então, a gente vai verificando isso, porque na hora da modelagem, em projetos menores que dessa casa, ou maiores, né? Maiores a gente acaba até passando despercebido pelo tamanho do projeto, mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é realmente começar a ter esse cuidado na hora da modelagem BIM, tá? Então, assim, não importa se é um projeto pequeno, um projeto grande, se no projeto pequeno já tem esses tipos de problema, imagine em prédios, né? Em empreendimentos que envolve aí milhões, tá? E aí, antes da gente resolver essas interferências, a gente precisa entender qual a consequência disso, tá? Por que uma parede dentro da outra aqui no Revit, em conceito BIM, é tão crucial? Por quê? Isso vai envolver o nosso planejamento e principalmente os quantitativos, que está ligado completamente 100% com o nosso orçamento. Então, aqui no nosso relatório, a gente está vendo, por exemplo, janelas, né? Tá dando problema aqui com janela, paredes, mobiliários, pisos, telhados. Então, vamos abrir aqui, por exemplo, uma tabela de janelas, tá? O Revit, ele, né, traz esse quantitativo diretamente do modelo. Então, por exemplo, essa tabela que eu acabei de abrir, ela está totalmente ligada a esse modelo 3D. Então, quando a gente abre aqui a tabela de janelas, a gente consegue já ver a quantidade de janelas, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, janela de correr 2 folhas, tem 2 janelas desse tipo. Quando a gente clica nessa linha, a gente tem um botão aqui em cima no menu chamado Realçar no Modelo. A gente vai clicar nele e aí ele vai pegar a tabela e vai te levar para uma vista 3D, tá? Tem que estar uma vista 3D aberta ou uma planta baixa para o Revit te mostrar onde está, né? Aquele item que você selecionou. Então, eu selecionei aqui, ó, estou vendo aquelas 2 janelas que o Revit está me dizendo, olha, 2 janelas de correr tem 2 tipos e tá aqui na minha fachada. Tá vendo que ela tá selecionada em azul? É porque ele tá me mostrando que são essas, tá? Se eu vir aqui, ó, por exemplo, nessa que tá mostrando que tem 4, vou clicar na linha, tá? Deixa aqui selecionado a linha e vem aqui, ó, realçar no modelo. Ele vai apontar aqui para o 3D. Aí eu percebo que o Revit está dizendo que são 4 lá na tabela, né? Olha só. 4, mas eu só enxergo 2. Aí o que a gente faz? A gente vai clicar aqui de novo, realçar no modelo. A gente clica aqui em fechar. Tá vendo que o Revit está selecionado? Tá vendo que tá um azulzinho? É porque está selecionado. Aí aqui embaixo no meu menu existe o ocultar e isolar temporariamente, tá? Esse óculos, esse símbolo de óculos aqui. A gente vem aqui e coloca isolar elemento. Então, o Revit, ele vai isolar todos os elementos que aqui eu selecionei pela tabela, tá? E eu vejo que só tem 2. Então, tem algo um pouco errado aqui. Se eu olhar agora diretamente no meu relatório, ele vai me dizer que tem problema entre essas janelas. Aí a gente começa a investigar. É assim que a gente começa a investigar os clashes dentro do Revit. Através de tabela, através de relatório de interferência e, claro, lendo este relatório. Não é apenas, meu Deus, tem um relatório, o que eu faço? Tem algum botão para eu simplesmente deletar o que está dando interferência e zerar? Não tem como, gente, não tem. Você realmente precisa ir item a item, descobrir o que é, tá? E consertar essa interferência, esse clash. Então, tá vendo que aqui, ó, se o seu relatório às vezes aparece todo enxuto, é porque ele tá fechadinho. Então, você começa a clicar aqui nesse botão de mais, olha, e começa a entender melhor o que é essa interferência. Então, por exemplo, olha, janela pivotante 1 com janela pivotante 1. Ou seja, tá vendo que o Revit ele tá apontando que tem uma janela dentro da outra. Veja. Pessoal, isso acontece, tá bom? Se acontece em projeto pequeno, imagine em grandes empreendimentos, né? Prédios aí de 20 pavimentos com 6 apartamentos em cada andar. Então, imagina
a importância dessa verificação de interferência, ainda em fase de pré-projeto, ainda só arquitetura com arquitetura, que a gente consegue fazer perfeitamente aqui no Revit. Então, o que vai acontecer? O quantitativo vai estar errado, então perceba que está contabilizando aqui 4 janelas, só que não são 4 janelas, é porque tem uma realmente dentro da outra. Ó. Então, se eu pegar essa janela e puxar aqui um pouquinho para o lado, veja, realmente tem uma janela dentro da outra. Então, o que a gente faz? A gente vai deletar, né, um tipo de janela, tá? Esse exemplo que eu trouxe de uma janela dentro da outra, eu estou trazendo aqui porque é um exemplo real que eu vejo muito acontecer, tá? É comum. Na hora da modelagem, sem querer você copiou uma dentro da outra. Acontece, pessoal. Por isso que a gente precisa aliar aí essas ferramentas ao nosso favor. Então, eu deletei essas janelas, venho aqui ó, no relatório de interferências, coloco aqui atualizar, e ele já limpou aquelas janelas, tá? Não tem mais uma janela dentro da outra. E na tabela de janelas, já foi atualizado para 2, tá bom? Agora a gente vai investigar aqui as outras interferências. Então, para a gente ver o último relatório, a gente vem aqui no coordenar, tá? Na aba colaborar, coordenar, em vez de você verificar de novo a interferência, você vem aqui no último relatório, aí ele abre de novo essa lista, tá? Aí, por exemplo, essa parede, não enxergo o que está acontecendo, o 3D não está me mostrando, então eu vou abrir a planta baixa, deixa eu ver se eu consigo enxergar o que está acontecendo aqui na nossa planta baixa, planta de piso, térreo. Abro o meu térreo, venho aqui, ó, no último relatório e vou, aqui, ó, o Revit já me apontou aqui na planta baixa, ó. Então, assim, você não enxergou no 3D? Abra o piso, a planta baixa do térreo, abre a planta baixa do forro, enfim, essa investigação que você vai treinando, né? Quanto mais você investigar, melhor você fica em caçar interferências, em resolver clashes. Então, aqui, ó, tem essa parede batendo com essa parede. Aí você começa a analisar o que tá errado. Poxa, essa parede, ela nitidamente está entrando. Assim, visualmente, a gente, às vezes, passa despercebido, tá? Então, é por isso que é importante sempre verificar interferências, tá? E aí você, dono do seu projeto, você sabe se essa parede ela só vem até aqui, e aí você vai inserir uma porta, ou se não, se realmente não tem porta nenhuma, existe realmente a passagem aqui sem porta, e aí você vai arrumando o seu projeto, tá? Então aqui, ó, no último relatório, tá? Eu utilizo tecla de atalho de UR, tá? Para abrir aqui o último relatório. Aí eu venho aqui atualizar e já diminuiu, aquele item já foi. Aí a gente vem aqui, ó, cadeira com piso. Olha, parece que... Por que só essa cadeira com esse piso, né? Porque as outras cadeiras não. E aí a gente vai entrar em outro tema, né? Que são as famílias de Revit. Então, isso aí daqui é um bloco de Revit, uma família de Revit. E muitas famílias, vocês vão perceber, que elas, por mais que elas não estejam dentro do piso ou dentro da parede, elas dão interferências com ela mesma, e tem muitos componentes dentro do Revit que se chama parede cortina. Se você não sabe o que é a parede cortina, você já deixa aqui nos comentários que a gente já prepara um vídeo sobre o painel cortina. E parede cortina, né, ele já é conhecido por ter interferências com ele mesmo. Então, isso é do sistema Revit, a gente não tem uma solução para isso, tá? Então, a gente pode até fazer um outro vídeo com vocês mostrando parede de cortina e as interferências disso, tá? Então, já deixa aqui nos comentários. Para esse vídeo não ficar muito longo, tá? Então, por exemplo, essa cadeira. Eu venho aqui nessa cadeira, ó, nesse menu modificar, eu vou colocar aqui, ó, caixa de seleção. Aí, ele vai abrir um 3D só com focado nessa cadeira. Então, aqui, ó, no meu último relatório, eu tô vendo que o mobiliário, né? Eu vou dando zoom, vou investigando, tá? Deixa eu fechar aqui esse último relatório, olha. Essa cadeira, eu vejo aqui na elevação do nível, ela tá a 1 centímetro entrando no piso. Então, eu venho aqui, troco para 0, tá? Em algum momento, sem querer, eu desloquei 1 centímetro e aí ela vai dar interferência.
E aqui, ó, já foi. Então, a gente volta aqui para o térreo, ó. Vamos no último relatório. Piso com piso. Olha só, um piso entrando no outro, pessoal. Então, se a gente entrar aqui, ó, por exemplo, na tabela de piso, a quantidade de piso, a gente tem aqui, ó, o piso interno, né? Olha só, esse piso ele está classificado como piso interno. A gente tem aqui uma quantidade, área quadrada, 152,06 metros quadrados. Isso daqui vai refletir totalmente no nosso orçamento, certo? A gente precisa dessa quantificação para a gente gerar um orçamento. Só que, se a gente tem piso dentro de piso, né, esse tipo de clash, vocês não concordam que isso vai atrapalhar o nosso orçamento? E não só o orçamento, a expressão gráfica aqui, ó, do projeto também fica errada. Olha, não existe essa, né? Quando a gente está olhando a planta baixa, não existe essa linha. O que é essa linha aqui? Quando a gente vai investigar, a gente percebe que realmente é um piso entrando no outro. Então, assim, na expressão gráfica fica errado, na quantidade fica errado, o planejamento disso também vai dar errado. Na hora de ir para a obra, essa linha pode causar um outro entendimento para quem está executando, para quem está fazendo o gerenciamento ali, né, da obra. O orçamento vai sair muito errado, porque a quantidade aqui, vamos lá, anotem aí, hein, já pega o caderninho e anota, 152,06. Quando a gente vem aqui e clica aqui no piso e vamos editar esse limite, né, para eliminar essa interferência de fato, olha. Vamos aqui, ok. Vamos aqui, ó, o R de último relatório, vamos atualizar, vamos ver se realmente saiu. Saiu, não tem mais piso entrando em piso. Na quantidade, 151, né, aquele pedacinho já ia causar uma diferença. Mas imagina se isso aqui fosse, né, um apartamento que você vai espelhar por 4 e vai multiplicar por 20 andares. Então, assim, essa quantidade, por menor que seja aqui dentro, já causa diferença. Então, imagine em grandes empreendimentos, tá? A gente sempre pensa sobre isso. No último relatório, vamos ver, telhado com telhado. A gente tem telhado dentro do telhado. Acontece? Acontece. Então, é por isso que a gente precisa sempre verificar a interferência, ó. Quantitativo de telhado, área projetada, 109. Será que é 109, né? Quanto que custa, né, o metro quadrado desse tipo aqui de telha, olha? E é um volume grande, olha. Então, se a gente fizer aqui o R, ó, é um telhado realmente dentro do outro. Então, a gente simplesmente vai pegar um telhado e vai deletar o último relatório. Ó, acho que até já zerei. Vamos olhar no quantitativo de telhado? Olha, nossa, olha o quanto que caiu essa área, gente. Isso de orçamento, imagina quanto, né, passaria. Então, aqui, ó, no 3D, qual que é o ideal, né? O mundo ideal. Depois que a gente procura essas interferências, entende o que é um clash, o que não é, o que vem da família, enfim, esse é o básico, né? Vamos dizer que é o nível 1 de como você procurar clashes, interferências dentro do Revit. Tem muitos desdobramentos, tem diversas famílias que a gente desconsidera, como que a gente entende o que é um clash e o que não é, tá? Então, assim, é muito estudo, é muita prática, tá? Mas o ideal é que quando a gente faça aqui uma verificação de interferência é que apareça esse aviso, nenhuma interferência detectada, tá? Quando a gente está falando de pisos, quando a gente está falando de paredes, forros, telhados, escadas, né? Esses elementos de estrutura, a gente não quer nenhum elemento dentro do outro, nenhum elemento em duplicidade, justamente para levar isso, né, para o BIM 5D, que é o orçamento. Conforme os projetos vão ficando maiores, a gente tem outras vertentes, a gente vai estudando, a gente vai ficando bom em procurar clashes, interferências, tudo é uma evolução, tá? Então, realmente, você começar com pequenos projetos já é uma forma de você treinar. Então, já recomendo você abrir aí o seu Revit, algum projeto que você tenha, e procurar. Tem parede dentro de parede? Deixa eu ver aqui como que eu posso configurar para não ter mais esses clashes, tá, pessoal? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se vocês precisam
avançar mais nessa questão de clashes, coloca aqui também para a gente preparar um conteúdo exclusivo para vocês, tá bom? Então já deixa o seu like e eu te vejo no próximo vídeo. Gostou do conteúdo? Então clique em gostei, se inscreve no canal e para ver outro conteúdo sobre Revit, verifica aqui no card que está ligado a esse vídeo. Te vejo lá.